Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Para você que está chegando aqui no canal, vamos atualizar um pouquinho das informações do mercado da bola, do nosso glorioso, né? Eu vou atualizar um pouquinho aí alguns burburinhos que saíram, né, nos últimos dias. Hoje, inclusive, saíram algumas informações e eu conversei agora há pouco com algumas pessoas para tentar atualizar isso para vocês. Vamos falar aqui sobre essa notícia do Arthur, né, que saiu que ele recebeu proposta do Spartak Moscou da Rússia, enfim, vamos trazer informações sobre isso. Teve uma informação mais cedo, né, do Thiago Franklin falando do Marlon Freitas, então a gente também vai passar um pouquinho sobre esse assunto para atualizar também vocês por aqui. É uma notícia que saiu hoje cedo. E vamos falar também sobre o TT, que é um ponta-direita do Panathinaikos, camisa 10 do Panathinaikos, e que teve aí um burburinho, né, umas notícias saindo em alguns portais sobre um possível interesse, um possível negócio do Botafogo em relação a esse ponta-direita. Então fique até o final desse vídeo, tem muita informação atualizada para vocês aqui no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros, né? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte da nossa família. É de graça, totalmente de graça, e você vai acompanhar o noticiário, os bastidores do Botafogo, do nosso glorioso, aqui no YouTube, né? 2 vídeos por dia, né? Geralmente, 2 vídeos por dia que a gente coloca aqui, um na parte da tarde, outro à noite, sempre atualizando vocês com as principais informações. Clica no botão do like para você dar uma moral aqui pro Medeiros, e se o botãozinho hypar estiver aparecendo, clica nele aí que o YouTube impulsiona esse vídeo aqui para chegar em outros amigos botafoguenses. Pois bem, vamos lá, começar falando sobre o Arthur. Saiu agora há pouco uma notícia no portal UOL, através do André Hernan, né, que o Spartak Moscou tinha feito uma proposta de 15 milhões de euros, aproximadamente 90 milhões de reais, pelo ponta-direita do Botafogo, o Arthur, né? A partir desse momento, a gente inclusive divulgou essa notícia no Instagram, deu os devidos créditos, mas é óbvio, em paralelo eu já mandei algumas mensagens para algumas pessoas para saber, né, se o Botafogo ia aceitar a proposta, para saber se o Arthur também ia querer voltar para a Rússia, né? Ele acabou de vir do Zenit, né? E aí a primeira coisa que eu consegui apurar foi o seguinte: o Arthur ficou sabendo da proposta pela internet. Ficou surpreso, não tinha chegado nada para ele. A partir dessa primeira informação, depois eu consegui a segunda informação. Na verdade, meus amigos, não teve proposta, né? Depois de ter viralizado muito, não teve proposta do Spartak Moscou. Acontece que o empresário do Arthur, Paulo Pitombeira, lembra dele? Paulo Pitombeira, empresário de quem? Do Gregory. Olha só, hein? Paulo Pitombeira. Provavelmente devia estar querendo dar uma valorizada no jogador, no seu cliente, né? Botar o preço dele um pouco mais para o alto. Foi lá e soltou, né, para um jornalista que teve ali uma proposta, mas não teve, não chegou nada para o Botafogo. Então não teve nem recusa. Como é que você vai recusar algo que não aconteceu, né? Então o fato é que não teve proposta nenhuma até o momento para o Arthur, né? Então o Arthur continua no Botafogo, ponta-direita, tá? Ele mesmo não tem interesse em ir para a Rússia também. É um jogador que está feliz aqui no Rio de Janeiro, está há pouco tempo no Botafogo, está adaptado, é o atual titular do Botafogo na ponta-direita. O Botafogo ainda busca no mercado mais um ponta-direita, mais uma contratação para esse setor. Por enquanto o Arthur é o titular e, né, página virada, né? O empresário, a gente tem que ter muito cuidado com alguns empresários, porque o empresário, beleza, é até papel do empresário tentar valorizar o seu cliente, né, o atleta, isso até aí tudo bem. O problema é que solta uma situação dessa, né, pô, aí no final começa a querer forçar alguma situação que não existe. E ele fez isso com o Gregory. Essa é a questão, né? É esse mesmo empresário que criou toda aquela situação do Gregory, e para mim o Gregory saiu do Botafogo de uma forma ruim. De tanto que o empresário dele ficou plantando situações, oferecendo ele para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras, forçando a saída dele, que o Gregory saiu com uma parte da torcida do Botafogo chateada com ele, por conta desse empresário. E o mesmo empresário agencia também o Arthur, o nosso ponta-direita. Beleza?
Então essa é a informação que eu tenho, né? E estou trazendo aqui para vocês. Notícia de mais cedo, lá do Thiago Franklin, canal do TF, falando que o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, o ex-clube do Igor Jesus, fez uma proposta de 2 milhões de dólares pelo Marlon Freitas e o Botafogo recusou essa proposta, né? A proposta salarial para o Marlon era até boa, mas, sinceramente, valores patéticos, né? Marlon Freitas, 2 milhões de dólares, é óbvio que o Botafogo recusou e faz muito bem em recusar. Marlon Freitas fez muita falta, na minha opinião, no jogo de ontem contra o Corinthians. É um jogador que tem um passe muito diferenciado, né? Ele cria muitas situações de gol para o Botafogo, né? E vai voltar na terça-feira contra o Bragantino ao time titular, é o nosso titular absoluto, Marlon Freitas, e o líder, né? Um dos líderes desse elenco do Botafogo desde o ano passado. Incontestável a liderança do Marlon Freitas, e o Botafogo fez muito bem em recusar essa proposta também. Chega, né, Botafogo? Chega de sair jogador titular, né? Agora tem que chegar jogador pro elenco, não saídas, né? Chega por hora, né? Vamos manter o que a gente tem hoje e trazer mais reforços para a gente disputar todos os títulos possíveis aí nesse segundo semestre. Bom, TT, ponta direita do Panathinaikos, camisa 10. Eu vi saindo umas notícias em alguns sites lá na Grécia, né? Outros perfis aqui no Brasil também, falando sobre um possível interesse, proposta, negociação do Botafogo com o ponta direita TT. A notícia não é boa para muita gente que quer ver o TT no Botafogo. Hoje, por enquanto, não tem nenhuma proposta, tá, do Botafogo para o TT. O Botafogo está sim de olho num ponta direita, oportunidades de mercado, mas o TT não é a prioridade nesse momento. É um jogador que passou sim pela análise do scout do Botafogo, é um dos nomes ali que o Botafogo analisou sim, o TT, assim como o Inestrosa, assim como vários outros pontas direitas foram analisados, mas o Botafogo tem outro nome como prioridade. Esse nome está sendo mantido em sigilo, não vazou ainda, e não tem proposta pelo TT, né? Falaram que tinha proposta e tudo mais, isso eu confirmei que não tem no momento. Tá? No momento não tem, mas é sim um dos nomes ali que passou pela lista do scout, pela análise do scout do Glorioso, beleza? Então é isso, gente, atualizamos para vocês aí as principais informações do dia, finalzinho de domingo, né? Rodada do Campeonato Brasileiro acabando, tá rolando alguns jogos ainda, voltaremos amanhã com mais informações do nosso Glorioso aqui no YouTube do canal do Medeiros. Se você ainda não é inscrito no Medeiros, tá perdendo, hein? Tá perdendo, se inscreve aí no canal. Um abraço, tchau, tchau.